Pronto. Estão vendo a minha tela? Estou. Tá. A Poliana é advogada, né? Tá. E o Marcos é também? Só para eu calibrar aqui o juridiquês, acho que o Marcos deve estar lá pelo telefone. Juridiquês me é familiar. Fica à vontade. A Poliana, ela faz parte de uma associação conosco aqui com a My First IPO. Ela é da empresa Dux Coworkers, que é um conceito... bom, ela pode explicar um pouquinho para você? A gente é uma empresa focada em inovação sob o ponto de vista da experiência do usuário. Aí temos inteligências coletivas que trabalham em conjunto para gerar inovação, fazer testes, pesquisas em aplicativos e desenvolvimento aí de tecnologias focadas com esse olhar do usuário. Eu sou advogado tributarista, então já tenho lá meus 20 e poucos de carreira, fica tranquila aí que eu vou te atender você colocar. Maravilha. Então vamos lá. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Eu me chamo Saulo Mequiles, como a gente estava conversando, eu sou de Manaus, mas moro em Brasília há muito tempo. Sou economista também de formação e atuo já com startups, mais especificamente há 5 anos e desde que eu formei há 11, atuando sempre com empresas, né? Bom, trouxe aqui uma apresentaçãozinha breve para a gente conversar sobre o marco legal das startups, que foi sancionado ontem. Eu peço perdão porque eu não consegui atualizar a minha apresentação, então essa era a apresentação que eu fazia até a aprovação no Congresso, ainda explicando sobre os 2 PLPs que se juntaram, mas agora nós temos a Lei Complementar 182 de 2021, né? Então, vamos passar esse histórico aqui direto para a apresentação. Eu acho que é um ponto importante, um debate importante de a gente fazer e gostaria de ouvir a opinião de vocês aí, aproveitar que a gente está nesse petit comitê, tem essa vantagem de a gente conversar com mais facilidade. O que vocês acham? Há necessidade de um marco legal? É preciso ter um marco legal de startups? Na minha visão, sim. E a Poliana? Sim, eu acho super importante, apesar de não ter vindo como a gente esperava, tínhamos maiores expectativas, mas sempre é bom um começo, né, para dar segurança jurídica de alguns conceitos, a questão de investimento, a constituição do que seria uma startup legalmente, né, porque a gente tinha um conceito empreendedor e de hábitos, então eu acho super válido. Uhum. Esse foi um questionamento que eu recebi bastante, porque a premissa do questionamento era: bom, a gente está tratando de um ecossistema de inovação, com muita agilidade, você trazer legislação para isso não vai travar, né? Não vai meter aquele peso gigantesco do Estado e vai tirar um pouco da capacidade de inovar e de agilidade dessas empresas, desse ecossistema. A minha resposta é um pouco na tua linha, Poliana. Normalmente, eu entendo que sim, trazer uma legislação e o peso do Estado podem ser prejudiciais, mas eu acho que nesse caso a gente precisava bastante de uma segurança jurídica. Trazer definições, principalmente quanto aos contratos de investimento, deixar os investidores bastante seguros de que eles podem investir, de que eles podem utilizar os contratos, que eles podem utilizar o mútuo conversível, que era um contrato atípico, né, e não vão responder por dívidas e etc. Então, nesse sentido, eu acho que havia necessidade, nesse sentido, o marco andou bem, trouxe segurança legal. Como você bem falou, poderia ter avançado em muitas coisas, não avançou, mas já é uma vitória que a gente tenha. E o veto que a gente teve também do artigo 7º deixou mais pobre ainda o marco. Na tua área aí, Poliana, era uma das únicas questões, eu acho que a única questão tributária que havia sobrado no marco legal, como um benefício para o ecossistema, e foi vetado, infelizmente, pelo presidente da República, né? Eu divido a legislação em 5 eixos, eu dividi, porque agora vão ser só 4, porque esse eixo da tributação ele caiu com esse veto, né? A gente não tem mais aspectos de tributação ali tratados no marco legal.
Então, vou passar a dividir essa legislação em 4 eixos, que é um eixo de definição legal e princípios, outro eixo de segurança jurídica, um eixo de fomento e um eixo de desburocratização. E aí nossa conversa aqui vai ser em cima desses 4 eixos agora. Sim. Bom, então voltando aqui, a gente tem essa primeira parte de definições legais, né? O marco define o que é um investidor anjo, que é um sandbox, define o que é startup. Então, basicamente, o investidor anjo ele é considerado como um investidor que não é sócio, que também não faz gestão, ele é blindado, né, nessa questão de dívidas da empresa e ele é remunerado pelos aportes. Naquela linha do que já trazia a Lei Complementar 155, que trouxe a figura do investidor anjo para a Lei Complementar 123. Manteve aqui mais ou menos essa linha de conceito, e o Marco trouxe algumas alterações para esse tipo de contrato de investidor anjo que está lá na Lei Complementar 123, mas, na minha opinião, ainda sem muita atratividade. Todas as apresentações que eu faço, eu pergunto para os advogados presentes e quero perguntar para vocês. Vocês já viram um contrato de participação lá da Lei Complementar 123 do investidor anjo? Vocês já viram ele assinado? Alguém já viu? A Poliana já viu? Adolfo já viu? Eu não. Eu não estou vendo a Poliana, deixa eu ver. Não, nunca vi. Pois não. Olha, eu já devo ter perguntado isso para 50 advogados. Nem recomendei. Não, recomendar muito menos, né? É um contrato péssimo, né? Eu só vi uma advogada no Nordeste falar que viu uma vez. Um contrato péssimo, né? Não tinha razão de ser aquela coisa que sai do legislativo bastante desconectada com a realidade. Nesse sentido, eles fizeram algumas modificações, mas, na minha opinião, não vai ser suficiente para que alguém opte por esse tipo de contrato, ainda mais quando o Marco trouxe a possibilidade dos outros contratos de uma maneira ampla, aberta, em que você pode escolher as cláusulas. Sim. Né? Enfim. Trouxe a definição de sandbox, ambiente regulatório experimental com condições especiais e temporárias para possibilitar a experimentação. A gente vai falar um pouco mais de sandbox mais para frente. E a definição mais importante, que é startups. Startups são organizações empresariais nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados. A gente vai ver, percebe que é uma definição bastante ampla, né? Que, no primeiro ponto de vista, quase todas as empresas poderiam se encaixar se quisessem, né? Acho que o grande mérito dessa definição aqui é se lembrar que a inovação pode ser aplicada a modelo de negócio, não só a produto ou serviço. Existe um conceito aí equivocado de que inovação é quando você traz uma tecnologia nova para um produto ou para um serviço. E, Poliana, você que trabalha com experiência do usuário, sabe que a maioria da inovação ela está, na verdade, no modelo de negócio, né? Na forma de entregar um produto ou um serviço. Então, o mérito dessa definição foi trazer com detalhe essa atenção aí. Então, a gente tem esse aspecto genérico e a gente tem um aspecto objetivo. Então, é aquela definição, desde que essa empresa tenha um faturamento bruto de 16 milhões de reais no exercício anterior, esse CNPJ tenha até 10 anos e que se enquadre em um desses 2 requisitos. Fazer uma declaração de que tem um modelo inovador de negócio de acordo com a 10.973 ou se enquadrar no Inova Simples, né? Complementar lá 167, que tinha um modelo de autodeclaração também para startups fazerem seu registro na hora, lá pelo portal do RedeSim. Isso ainda está previsto, mas essa parte do portal do RedeSim ainda não está funcionando. Eu tive a oportunidade de conversar com o André Santa Cruz, que é diretor do DREI, na semana passada. A gente fez um podcast juntos. E eu perguntei isso para ele, ele disse que a previsão é para dezembro, por falta de orçamento. Então, vamos aguardar lá que o Inova Simples tenha efetividade. Então, voltando para a nossa definição de startup, startup para o marco legal é isso, é uma empresa com modelo inovador, de operação recente, que tenha faturado no máximo 16 milhões, CNPJ de até 10 anos e se enquadre em um desses 2 requisitos aí de inovação.
E só para finalizar a parte de definições e princípios, o marco legal ele repete alguns princípios que a gente vê nesse novo governo desde lá da Lei de Liberdade Econômica. Então, ele vai repetir que o princípio da livre iniciativa deve nortear a interpretação da lei, que a empresa gera emprego, etc., 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 que eu acho que não vale muito a gente perder tempo com isso. Então, a gente passa para o próximo eixo. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário ou pergunta, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, tá? Do eixo de segurança jurídica, o que eu trago? A definição de investidor anjo, trazendo uma separação, né, bastante clara entre quem é investidor e quem é sócio-operador, e, em consequência disso, trazer uma divisão bastante clara patrimonial, né? O investidor não vai estar sujeito à desconsideração da personalidade jurídica em nenhum caso, a não ser casos de fraude, dolo, mas repete isso muito claro, né? Repete porque também já estava na Lei de Liberdade Econômica e agora deixa muito específico para os casos de investimento em startups. Esse é um dos pontos que a gente falava sobre a necessidade do marco legal. É bom que isso fique repetido na legislação, porque a gente sabe que tem alguns juízes que parece que não gostam de aplicar a lei, né? Gostam de aplicar o próprio entendimento a despeito da lei. Então, é bom que esse tipo de coisa fique repetido, que, olha, o investidor ele não pode responder por dívidas da empresa, né? Não estará sujeito à desconsideração da personalidade jurídica. Um outro ponto importante é a previsão dos instrumentos de investimento. Então, o marco legal enumera diversos contratos, diversos tipos contratuais que podem ser utilizados como investimento em startups e que todos eles darão essa garantia para o investidor de que ele não responderá pelas dívidas da empresa. Tá? Então, esse é um outro ponto importante aí em termos de segurança jurídica. E aqui a gente vem para o texto da lei, então. As startups podem admitir aporte de capital por pessoa física ou jurídica, que poderá resultar ou não em participação no capital social da startup, a depender da modalidade de investimento escolhida pelas partes. Não será considerado como integrante do capital social da empresa o aporte realizado na startup por meio dos seguintes instrumentos. E aí ele vai enumerar esses contratos, né? Então, opção de subscrição de ações, opção de compra de ações ou cotas, debênture conversível, contrato de mútuo conversível em participação societária, que é o que eu, na minha experiência, tenho mais visto aí ser celebrado. Não sei quanto a vocês, mas o contrato de mútuo conversível tem sido o campeão de utilização. A estruturação de sociedade em conta de participação, contrato de investimento anjo na forma da Lei Complementar 123, né? Então, repetiu aqui aquele outro tipo de contrato que a gente estava falando que não pegou, né? Adiantamento para futuro aumento de capital, isso aqui está errado. Isso aqui estava no projeto de lei, mas não foi aprovado, tá? E o último inciso é outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor não integre formalmente o quadro de sócios da startup e ou não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social. Ou seja, em termos de segurança jurídica, o marco foi o mais abrangente possível. Ele enumerou diversos contratos que já estão em uso e ainda abriu a possibilidade de falar assim, olha, qualquer outro instrumento que vocês queiram utilizar pode ser utilizado, desde que não haja uma participação societária e que não haja subscrição do capital, porque aí não é mais investidor, é um sócio, né? Okay. E o marco faz bastante essa diferenciação entre aquela pessoa que só investe dinheiro e não faz mais nada, né? Não tem gerência na empresa, não opera o negócio. Essa pessoa física ou jurídica, ela está blindada, ela está protegida, entre quem é sócio e quem opera o negócio. Há uma diferenciação muito clara nesse sentido. Você ia falar alguma coisa aí, Adolfo? Não. Você abriu o microfone? Okay. Não, tudo bem. Não, é que eu deixei aberto aqui, mas... beleza. Beleza. Bom, aí o parágrafo 2º diz o seguinte: realizado o aporte por qualquer das formas previstas nesse artigo, a pessoa física ou jurídica somente será considerada cotista, acionista ou sócia após a conversão de tal instrumento em efetivo e formal participação societária. A gente sabe que esses instrumentos, principalmente o mútuo conversível, eles são híbridos, né? Ele tem
uma parte dele que é empréstimo, e essa parte de empréstimo de dívida, ela pode vir a ser convertida em participação societária. Então, na mesma linha de uma debênture conversível, né? Então, enquanto não houver essa conversão, esse investidor, esse mutuante, ele não pode ser considerado sócio para nenhum efeito. Então, isso está reforçado de novo aqui, né? E aí a questão da desconsideração da personalidade jurídica, ela foi lá para o artigo 8º, inciso 2. Não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial, e não se estenderá a ele o disposto no artigo 50 do Código Civil e o 855-A da CLT. São dispositivos que tratam de desconsideração da personalidade jurídica, traz o CTN também, e qualquer outra disposição atinente à desconsideração da personalidade jurídica existente na legislação vigente. Ou seja, ele também traz o inciso dizendo assim, olha, não responde pela dívida da empresa, não aplica a desconsideração Código Civil, CLT, CTN, não aplica a desconsideração trazida por qualquer outro tipo de legislação. É quase falando assim, ó, juiz, não tem interpretação possível em que esse investidor responda por dívida da empresa ou sofra uma desconsideração da personalidade jurídica, a não ser em caso de dolo, fraude ou simulação. Aí tudo bem, aí também não precisava nem ter dito, né? Mas tudo bem, vamos, já que a gente está nessa de desenhar, vamos desenhar. É assim que eu leio esses dispositivos. Não sei se vocês também têm essa interpretação, mas me parece que o legislador tomou o cuidado de desenhar, de falar assim, olha, muito claro, não vem com essa para cima de mim, não pode, né? Isso é ruim porque é sinal de que os juízes, na minha opinião, estão desrespeitando bastante a legislação, mas diante dessa situação é bom que isso tenha sido feito. Tomara que dessa maneira eles respeitem, né? Nós inauguramos aqui no Brasil a interpretação daquilo que já é cláusula pétrea da Constituição, então você pode imaginar o restante, né? Exatamente. Bom, esse foi o pilar segurança jurídica. Vamos para o pilar fomento, que é um pilar que veio interessante, né, com dois subpilares aí. O primeiro deles existem aquelas empresas que, por legislação, por agência reguladora, são obrigadas a investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Você que trabalhou lá na Zona Franca de Manaus conhece bem essa situação, né, Andolfo? Então, essas empresas, elas são obrigadas a investir uma parte do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. O que o Marco Legal diz? Que uma parte desse dinheiro que é obrigatoriamente investido em P&D pode ser investido em startups via fundo de participação, via fundo patrimonial ou via edital e programa de fomento. Ou seja, um dinheiro que uma grande corporação, que uma grande empresa é obrigada a investir em pesquisa e desenvolvimento vai poder ser canalizado para investir em startups através de um desses três instrumentos. Eu reputo esse dispositivo como um dos maiores ganhos que a gente tem pelo marco legal, porque é uma grande quantidade de capital que pode ser canalizado para startups. É uma grande quantidade de capital que pode vir a constituir fundos de corporate venture capital, que a gente já está vendo aí, toda semana sai um novo, né? Agora é capaz de que saia mais, porque essas empresas já tinham que gastar em P&D, né? Agora, por que não criar um próprio fundo de corporate venture capital? Por que não investir em um fundo de investimento em um fundo de investimento em participações que vai investir em startups e, de repente, eu adquirir essa tecnologia ou a própria startup lá na frente com esse dinheiro que eu venha a investir, né? Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Fazer um comentário. Eu acompanhei quando surgiram os dois decretos, um decreto para Manaus, outro para fora de Manaus, né? A lei de informática tem duas vertentes. E isso foi criado em 2018 e a expectativa era que viesse a ser implementado, entrou no marco legal de startups e está aqui saindo agora. A pergunta é a seguinte, lá a definição é que você só pode investir numa empresa que tem um termo técnico que o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia utiliza, que são as empresas que têm impacto, de impacto tecnológico, alguma coisa desse tipo. Quando você tem uma declaração
super simples da startup propriamente dita, ela está substituindo aquilo que está naqueles decretos, ou você continua tendo a necessidade de investir nas startups apenas que estão dentro daquelas características de impacto tecnológico? Eu não me lembro agora o termo exato. Eu pergunto pelo seguinte: por que foi feita essa opção para a lei de informática? Agora, há outros mecanismos que definem P&D na área de elétrica e outros segmentos que eventualmente não foram ainda amparados por um decreto, alguma coisa que permita. Agora, a partir desse marco legal, a pergunta é se pode-se investir diretamente num fundo que vai investir numa startup, se eu sou uma distribuidora, por exemplo, ou se eu sou uma geradora. Eu vou compartilhar aqui o texto da lei para te responder melhor. Me diz se vocês estão vendo aí. Tá. Então, o texto ele é bem direto, ele não traz restrições, né? O que ele faz? O que ele fala? As empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação decorrentes de outorgas ou de delegações firmadas por meio de agências reguladoras ficam autorizadas a cumprir seus compromissos com aporte de recursos em startups por meio de fundo patrimonial, da Lei 13.800, FIPs de participação, desde que o FIP seja capital semente ou empresas emergentes. Então, ele restringe ao tamanho da empresa que o FIP investe, né? E empresas com produção econômica intensiva e pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? E a terceira vertente são investimentos em programas editais de concurso, aceleração, essas coisas, mas desde que feito por fundações universitárias públicas, entidades paraestatais e bancos de fomento, tá? Aí, aprofundando um pouco essa tua pergunta, o representante do FIP, ele vai emitir um certificado comprobatório para liberar aquela empresa para dizer, olha, essa empresa investiu aqui em mim, eu invisto em startup de acordo com o marco legal. Então, essa vai ser a comprovação para a empresa de que ela cumpriu aquela obrigação de investir em P&D, ou parte daquela obrigação, né? Tá, e a obrigação da startup de apresentar essa questão da inovação propriamente dita, ela já foi agora amenizada ou ficou um pouco mais liberada? Como é que ficou? Aqui do marco legal não tem essa exigência. Tá bom, vai entendi. Continuar lá. Aqui não tem essa exigência. Então, ele vai poder, digamos assim, fugir daquela exigência de lá e canalizar esse recurso para esses FIPs, por exemplo. Ok, isso é uma mudança radical. Você pode criar o próprio FIP, né? Acho que a Poliana quer falar. Para complementar, para o Saulo, desculpa, para complementar esse raciocínio do marco legal. Eu entendi, na minha interpretação da lei, que a lei de inovação tecnológica ela vai ser sempre complementar nessa avaliação. Não está expresso no marco legal, mas agora o sandbox regulatório ele vai se valer dos requisitos da lei de pesquisa e inovação tecnológica, que é a 10.973, estava até abrindo ela aqui, para validar essas exigências. Porque o que acontece, Saulo, vê se está correto o meu entendimento. Para a empresa se caracterizar como P&D, ela tem que estar seguindo mais ou menos aquelas diretrizes. E os estados definem também suas diretrizes em complementação à norma federal. Então, quando o Melito trouxe a condição do Amazonas, que tem que ter um registro na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado, para que a empresa ela possa usufruir desses benefícios, eu acredito que agora vai existir essa necessidade de formalização da condição de inovação e tecnologia. Não sei se é nesse sentido que é o seu pensamento. Pode ser, com uma interpretação sistemática, pode chegar a essa conclusão. O que eu vejo analisando só o marco legal e desse texto aqui, elas ficam autorizadas a cumprir seus compromissos com aporte de recursos em startups por meio de fundo de investimento em capital semente. O que é startup? Sim, em relação ao financiamento, eu acho que em relação ao financiamento está perfeito, só que quem for o investidor, eu acho que ele vai ter que olhar também esse outro lado, sabe?
Em relação à interpretação. Talvez... Não, ainda não sei se vai ser assim, né? Nós estamos construindo aqui uma interpretação do que vai acontecer na prática. Mas eu penso que seria prudente o investidor também fazer essa avaliação da questão se a empresa se enquadraria nesse conceito de pesquisa, inovação e desenvolvimento, porque aqui ficou aberto, né? Uhum. Mas eu acho complicado fazer isso, até porque pensa o seguinte, eu como empresa que tem essa obrigação, eu tenho que investir no FIP, mas eu não determino em quem o FIP vai investir, eu não tenho essa ingerência no FIP. Quem tem essa ingerência lá é o gestor do fundo, o comitê gestor, né? Então, como que eu teria... Eu não tenho esse controle, né? Acho que ficaria complicado exigir isso dessa empresa que está investindo nesse FIP. Não sei, mas estamos aqui tentando elucubrar interpretações, né? Sim. Sim, eu acho que se não tiver essa interpretação que eu estou falando complementar, facilitaria e a lei alcançar o objetivo mais facilmente, né? É para isso, Só os por isso que eu estou torcendo. É para isso que eu estou torcendo. Sim. Nessa interpretação que eu estou falando, tem um potencial de canalizar recursos gigante, né? Sim, concordo. Bom, se essa interpretação prevalece, aí eu diria para você que esse é o principal elemento, realmente, como você já disse, né? Desta lei, porque é espetacular. Né? Mas a gente pode depois até vocês aí relerem e depois a gente trocar figurinha, porque é algo realmente importante. Eu confesso que eu tinha tido uma interpretação mais direta, né? Mais seca. Mas é válido também esse outro olhar de vocês. De repente a gente pode trocar figurinha mais para frente aí para ver o que vocês acham, olhando com mais calma. Né? Perfeito, obrigado. Um outro ponto é a flexibilização da Lei 8666 para a contratação de startups. Aí são as coisas de Brasil, né? A Lei 8666 já foi revogada, já temos uma nova, mas ele ainda trata de Lei 8666. Isso aqui, basicamente, é uma modalidade de legislação simplificada para a contratação de startups, e que um dos grandes diferenciais, eu não vou ler aqui no texto da lei, mas os principais diferenciais são os seguintes. Olha, eu, poder público, eu vou poder contratar apenas indicando problemas e resultados esperados, então eu não vou precisar escolher a solução ou o produto ou o serviço que eu quero que me entreguem. Então, eu vou indicar problemas e falo startups, ecossistema. Como que vocês resolveriam isso? Né? O critério de julgamento seria 3 pessoas com conhecimento técnico, e o critério também não é apenas financeiro, né? Vai ser levado em consideração uma parte financeira, mas os critérios são potencial de resolução do problema, grau de desenvolvimento da solução, viabilidade e maturação da solução, e aí a gente tem viabilidade econômica e demonstração de custo-benefício em relação às alternativas. Então, esses 5 critérios devem ser utilizados pelas 3 pessoas para escolher, dentre as soluções apresentadas, quais que serão contratadas. Né? E aí esse contrato, que é um contrato público para a solução inovadora, ele pode ter 12 mais 12 meses, e depois disso, para maturar essa solução, né, o governo, a lei deixa isso muito claro, que é uma solução que dentro desses 12 mais 12 meses, ela estará sendo amadurecida, né? Então é algo bem para a startup mesmo, você está no MVP ainda, está tateando alguma solução, vem para cá, vamos tentar fazer isso junto. E aí, depois disso, vai poder contratar sem licitação para fornecer ou integrar essa solução por 24 mais 24 meses, né, com um limite de contratação ali de 8 milhões. E na primeira modalidade, o limite de contratação é de 1,6 milhões. E uma outra questão aqui é que quando a startup for dar o preço, ela pode dar preço fixo, ela pode pedir reembolso de custo, ela pode pedir preço fixo mais um variável pela entrega. Então, tem essa flexibilidade também aí na hora de dar o preço. Né?
Um outro tributo aqui era a questão de legislação. Essa aqui foi a parte vetada, o artigo 7º que foi vetado. Ele trazia uma possibilidade de compensação de ganhos e perdas para a pessoa física que investisse em startups. Então, era aquela lógica de portfólio, né? Se eu invisto em uma startup e ganho, mas eu visto em outra e perco, eu não tenho que pagar imposto olhando só a startup que ganhou. Eu olho todo o meu portfólio. Se eu tiver um ganho líquido dentro do meu portfólio, aí sim eu pago o imposto, senão eu consigo compensar. Isso para mim era algo ótimo, era algo sensacional. A gente gostaria mesmo de redução de alíquota, né? Mas tudo bem, vá lá. Isso aqui era ótimo. O presidente vetou, dizendo que isso era renúncia fiscal, e aí não teve os trâmites de avaliação de impacto orçamentário, etc. Mas, assim, acho que foi uma grande perda para o marco legal. A gente já não tinha grandes questões tributárias, como a gente comentou. O meu pilar tributário se reduzia a isso, e essa parte tributária foi vetada, infelizmente. Né? Não sei se vocês têm algum comentário aí para fazer sobre essa questão. Eu comentar, sim, dentro do grupo de investidores anjos que nós participamos, o Cássio Spina, por volta das 11 horas, falou assim: epa, tiraram a principal parte daquilo que nós queríamos. Exatamente. E, de fato, é uma questão de não ter isonomia, porque havia um pedido que era mais relevante do que esse, na minha opinião, que era você não ter ganho de capital, não pagar imposto sobre ganho de capital. Houve uma redução das alíquotas, pelo que eu entendi, né? Mas na lei que foi criada em 2014 para as ofertas menores, né, chamada, na época, Bovespa Mais, agora deve ter outro nome, né? Você tinha empresas que captem pela B3 até um valor de 500 milhões de... o faturamento até 500 milhões de reais, que hoje já não é mais o caso, porque as empresas geral e valuation até de 700 milhões, hoje você tem as novas empresas têm valuation bem acima disso, né? Mas se você investir nessas empresas, você não tem, até 2023, ganho de capital, você não paga imposto. Então, na prática, a gente queria isonomia. Essa questão de você compensar prejuízo também é a mesma coisa, você criar isonomia. E por que não tem isonomia? E tem um artigo dentro da Constituição, que o Afif Domingo sempre falava dele, dizendo que ele que criou aquele artigo, que fala que você não pode diferenciar o tratamento de empresas menores e empresas maiores. Mas isso é o que acontece habitualmente no Brasil. Então, nós perdemos duas coisas aqui, né? O imposto de renda, que a gente continua pagando para ganho de capital de startup, e você não pode compensar prejuízo. Exato. Essa questão de redução de alíquota, ela nem passou na Câmara para o Senado. Na Câmara ela já foi barrada. Né? E aqui aí só sobrou essa questão da compensação. Aí foi aprovada a compensação, mas aí houve o veto presidencial. Tudo bem. Uma grande pena. Do ponto de vista dos investidores anjos, talvez fosse também realmente uma dos grandes ganhos, né? E aí, passando para o pilar desburocratização, a gente tem a questão dos sandboxes, né? Que imagino que vocês estejam familiarizados com o que seja. O que eu achei muito bacana aqui do sandbox, além de trazer uma legislação possibilitando isso, já acontecia sandbox no Brasil, mas, de novo, né? Trazer uma lei complementar que fale disso abertamente, que possibilite a administração indireta de fazer, que eu já achei bem bacana. Então, a nossa estrutura federal, que é bastante centralizada e pesada, já delegar isso para a administração indireta fazer, independente de autorização, esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é também já permitindo que os órgãos possam fazer sandbox conjuntos. Né? Então, o meu sonho de consumo seria ver, por exemplo, um sandbox conjunto entre CVM, Banco Central e SUSEP. Vocês imaginam que seria isso para o mundo das fintechs, um sandbox conjunto aí entre esses três órgãos, que regulamentam três mercados gigantescos e extremamente regulados. Né? Imagine se a gente tivesse uma flexibilização conjunta aí. Por que não? Né? Vocês aí podem fazer uma pressão nesse sentido de a gente ter um sandbox, né? Conjunto. E aí entrou a licitação simplificada, também como desburocratização, ela estava lá no meu pilar de fomento, porque é o canhão do cofre do governo, também podendo uma parte pequena dele, mas ainda assim uma parte dele ser canalizado para startups, mas ele entra aqui como desburocratização também, porque é um modelo de licitação simplificada.
Eu esqueci de mencionar lá que a nova lei de licitação também ela traz uma definição própria de startups e também traz um rito diferenciado para a contratação de startups. Então, hoje a gente tem 2 ritos de contratação de startups no Brasil, pelo governo, né? Vai entender. E o Inova Simples. O Inova Simples ele já existia, ele foi aprimorado, foi melhorado, né? E continua valendo, como eu disse a vocês, o portal do RedeSim deve estar pronto em dezembro, segundo o André, e aí a gente poderá ter finalmente o sonho de startups sendo registradas online, sem custo e saindo CNPJ na hora. Isso seria um grandíssimo avanço, e mais, se o MVP não der certo, eles teriam a possibilidade de dar baixa nesse CNPJ também na hora, seguindo o mesmo procedimento. Né? Porque abrir empresa no Brasil é difícil, agora fechar é mais difícil ainda, né? Não sei se vocês têm essa noção. Então, dar essa baixa seria bem bacana. E aí a lei trouxe algumas modificações já esparsas lá no final dela, da lei 6.404, a lei das SAs. Uma delas é que, finalmente, a gente tem a possibilidade agora de SAs com faturamento de até 78 milhões de reais terem os seus livros e as suas publicações feitas de maneira eletrônica. Então, não precisa mais ter os livros lá contábeis físicos e as publicações não precisam mais serem feitas em diário oficial e jornais de grande circulação para SAs que faturem até 78 milhões de reais. Isso aqui não estou falando de startups, SAs. Isso aqui foi uma modificação da lei das SAs. Então, SAs como um todo. A gente sabe que esse custo de publicação era um dos grandes custos da SA, né? E a gente sabe por quê, tem um lobby forte de jornais para manter isso. O governo tentou derrubar isso de diversas maneiras, outras vezes, medida provisória, tem projeto no Código Comercial, tem outra legislação, sempre o lobby dos jornais foi mais forte, agora conseguiram uma brecha. E o Marco Legal também trouxe uma possibilidade de empresas que faturem menos de 500 milhões de reais, a CVM possa facilitar o IPO, possa simplificar as regras do IPO. E tem uma outra questão que não está aqui nessa apresentação, que agora a SA não precisa mais ter 2 diretores, basta um diretor. Teve essa modificação também. Bom, o que faltou? Faltou um monte de coisa, né? A gente pode coletar as opiniões de vocês, mas faltou regulamentar a stock option, não como remuneração, faltou um não aqui nessa apresentação, trazer uma modernização trabalhista, redução de alíquota, uma SA, startup SA, poder continuar no Simples Nacional, né? Não tem razão de ser. A gente torce para que as startups possam migrar para o regime de SA, com tudo que os investidores querem, com toda a governança corporativa. Acho que ela possa ser do Simples Nacional, né? Não tem razão de ser para não ser. Uma outra coisa que eu gostaria muito também de ver, vou voltar aqui ao texto da lei para vocês, que a apresentação já finalizou. Uma outra coisa que eu gostaria de ver, que vou deixar na parte final para vocês verem essas modificações. Aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de ver é que esse regime do Inova Simples, ele realmente funcionasse como uma espécie de MVP da parte jurídica para as startups que estão nascendo, que era a ideia do Inova Simples quando ele começou a ser discutido no Congresso e essa legislação ela foi mutilada. Qual era a ideia lá da legislação do Inova Simples? É que startups que estivessem na comercialização experimental, como a lei trata, de produtos ou serviços, e que faturassem até 81 mil reais, fossem tributadas como MEI. Então, elas optassem pelo CIMEI, pelo Sistema de Tributação do MEI. Então, seria lindo, né? Eu quero montar uma startup, estou no meu MVP, entro lá no portal do RedeSim, tiro meu CNPJ e vou fazer meu MVP faturando até 81 mil reais, pagando só o tributo do MEI, que é 55, 60 reais. E vou nessa de MVP, nessa simplicidade, sem custo ou com custo quase zero. Bom, ultrapassei os 81 mil reais, saio de Nova Simples, vou para uma limitada, para uma SA, vou escolher meu regime tributário, mas eu já validei meu negócio, né?
E isso foi mutilado no processo legislativo da Lei Complementar de Nova Simples, e tiraram essa parte do meio. E aí o Inova Simples ele ficou meio capenga. Para que serve? É só para abrir startup na hora? Pô, legal, mas e aí, que mais? Né? É só para ter um fast track no INPI, uma fila rápida no INPI? Tudo bem, legalzinho também, mas que mais? Né? Então, do meu ponto de vista, assim, a gente teria um ordenamento jurídico para as startups bem bacana se a gente tivesse uma parte de MVP, parte bem nascente mesmo, bem de experimentação, incentivar isso, falar assim, olha, você quer fazer MVP? Cara, vai lá no RedSim, abre sozinho, não contrata advogado, não contrata contador, pega teu CNPJ, vai andar na legalidade e experimenta aí, faz a tua experimentação. Deu certo, agora você vira adulto, vem para o mundo dos adultos, faz a tua limitada, faz a tua SA, vem para o Simples Nacional, o Clube Presumido, o que quer que seja, e agora vem jogar esse jogo, mas já com a tua experimentação, com a tua validação feita. Mas também não tivemos isso também faltou. E, de minha parte, é o que eu tinha para compartilhar com vocês, gente. Quero ouvir as percepções de vocês aí. Olha, sobre esse ponto que você trouxe, então, eu acho fundamental, a gente perde muito no empreendedorismo essa burocracia, porque às vezes a empresa que está fazendo uma startup, ela já é uma empresa sólida, mas ela quer testar uma outra linha de negócio, um outro produto ou serviço. E aí ela não consegue ter o benefício do Inova Simples, ou agora também não terá da startup, se ela não montar uma empresa. Como startup, ela tem que ter um CNPJ novo, menos de 10 anos. E no Inova Simples, ela já estava excluída porque ela não é do regime. Então, eu acho que essa parte da legislação brasileira, ela é muito ruim, sendo assim, honesta com vocês. Uhum. Ela fala que vai incentivar o empreendedorismo, mas quem tem direito ao empreendedorismo? Não são pessoas físicas, porque a lei da startup, ela demandou a Constituição, tem que ter um CNPJ já aberto para receber até o investimento, não pode ser um pré-projeto que está sendo testado, não, já tem que existir na forma. E se ele for algo de uma empresa robusta, ele também não se consideraria nessa condição. Então, aí eu acho que a gente perde um pouco pela forma da legislação brasileira, né? Pela construção concatenada aí das legislações que você citou. O que eu vejo, Poliana, é uma desconexão mesmo do legislativo com a realidade, né? Eles não conhecem a realidade e ressalva deve ser feita ao Vinícius Poit, que foi o relator desse marco legal, que ele estava muito conectado, ouviu muito, né? Ele é um cara da inovação, ele é empresário, foi empresário, né? Então, ele conhece bastante e eu acompanhei os debates no Congresso, na Câmara, e tinha hora que dava pena dele, porque ele tentava explicar as coisas e ou os deputados não prestavam atenção, ou vinha aquele nhenhenhen ideológico que não tem nada a ver com o que estava sendo tratado ali, né? E ele ficava lá assim, tipo, até de certa forma desanimado, né, de estar tentando trazer realmente um projeto de lei que tinha a possibilidade de trazer muitas mudanças boas e não conseguiu, né? Assim, teve essa vitória, teve a legislação aprovada, mas não como a gente gostaria, né? Eu acredito que o governo estava bastante focado na questão dessas compras governamentais, porque é uma forma de concessão que eles estão dando, né? E isso é um benefício, sem dúvida, muito grande. Agora, tudo que se refere à matéria econômica, nunca houve a percepção, na minha opinião, no Ministério da Economia, particularmente, porque sempre tem alguém da economia ali presente, na época anterior da Fazenda, tá? Então, nós acompanhamos esse assunto desde 2015, pela associação também, né? E a gente via sempre a pessoa da Receita Federal ali de olho, né? Mas tudo bem, se você não contempla alguma coisa que eles querem que contempla, chega lá na frente, eles pegam e vetam, como nós tivemos alguns vetos aí, quando se teve uma votação, se não me engano, em 2016, né, que saiu aquela regulamentação que veio o contrato de participação totalmente fora daquilo que estava sendo esperado, o investidor anjo
disse assim, mas não era isso que eu queria. E outra coisa que eu queria comentar também é que o investidor anjo aqui caracterizado, na realidade, envolve o investidor de crowdfunding, o investidor seed, o investidor de VC, não importa o tamanho do ticket, desde que esteja dentro daquelas características, ele é como se fosse investidor anjo. Esse é um ponto muito importante. Exato, A outra questão perfeito. que a gente tem como assim, principal foco agora, daqui para frente, né, é saber, por exemplo, como é que a gente se arruma agora e pega tudo aquilo que está faltando, bota de novo dentro de um pacote e trabalha isso de maneira mais assertiva numa próxima empreitada. Porque, assim, não dá para entender, né, que você não tem uma SA simplificada com tudo aquilo que ela tem direito. Não dá para entender por que você ainda tem a debenture que não pode ser considerada debenture para limitada. Não dá para entender porque a SA não pode ser classificada dentro do simples. Porque hoje, quando você fala assim, não, mas aí você vai burlar a nossa legislação, vai ter evasão fiscal. Cara, se você tem uma família de 10 irmãos, você faz 10 empresas que vão até 360, agora 480, né? Ou 360 mil reais. Isso é burlar a legislação direta, se é que você entende. Então, assim... Um exemplo mais besta, desculpa te interromper, mas um exemplo mais besta era aquela história da sociedade limitada com 2 sócios, que um tinha 99,99 e o outro 0,01. Isso é uma burla, isso é uma fraude, mas por quê? Por conta de uma legislação idiota. E se a gente for para verificar aquilo que tem, por exemplo, aqui na América Latina mesmo, na Colômbia, tem um negócio de SAS, que eles chamam, né? Que é extremamente positivo. Então, na realidade, assim, essa parte, esse sistema que você falou, que você registra Startup. a startup inicial que você chamou do Simples, né? É o Inova Simples. O Inova Simples. A mesma coisa deveria ter para você registrar uma SA, que fosse 100% via, mas parece que depende agora, se eu entendi bem, até o final do ano, para que eles permitam que você tenha um contrato, um estatuto social padrão, que a gente entre lá e faça uma sociedade imediatamente, defina qual é o seu escopo e tenha um CNPJ e sai com a SA pronta. Eu acho que isso seria um dos benefícios principais, porque não só a publicação, mas a questão de você toda aquela parafernália de livros contábeis, e livros da SA, livros disso, daquilo, isso tem que ser uma coisa mais simplificada, efetivamente, né? Isso aí que você está colocando, Adolfo, é o fim do arco-íris, é o pote de ouro. A gente está começando a escalar esse arco-íris. A gente não conseguia fazer publicação digital, né? Sim, não conseguia, como estamos conseguindo agora. Abrir uma SA na hora, cara, a gente não está conseguindo operacionalizar as do Inova Simples, né? Imagina abrir uma SA na hora. Mas eu te confesso que eu não consigo entender também por que uma SA não pode ser do Simples. E eu converso com professores de direito empresarial e tem uns que ainda têm a mentalidade, não, mas SA é só para empresa grande. Mas não é nada a ver, né, isso? Onde que está escrito isso? Quem disse que SA é só para empresa grande? Né? Não faz o menor sentido. A formalização faz com que ela seja, porque quem é pequeno não consegue bancar. O custo que você impõe a ela faz que, na prática, as empresas maiores, só empresas maiores sejam SA, mas é porque você está impondo um custo a ela, né? Mas não faz o menor sentido. O que eu estou querendo dizer com isso? Ainda existe uma cultura de alguns professores de direito empresarial que imagina isso no Congresso, né? Que movem essa ideia de que não, SA tem que ser, é só para empresa grande, aí a conclusão é pior. Como é só para empresa grande, não pode ser do Simples, porque Simples é só para empresa pequena, empresa grande tem que pagar mais imposto. Essa gente podia ficar conversando horas, porque quando vieram com aquela lista de atividades, quando publicaram o Simples, eu falei, gente, a Constituição fala, dar tratamento diferenciado ao pequeno. E aí, o pequeno era só quem fazia aquilo, né? Se você tem uns pequenos e outros não tão pequenos assim. A lista de atividades que está lá, não, se você faz outra coisa, você não é pequeno. Então, esse é o problema que a gente falou desde o início dessa legislação retalhada, né? Toda uma colcha de retalhos, e aí depois a costura fica pior que a dobra, que a emenda.
Mas eu amei a apresentação, Saulo, parabéns. Assim, muito foi legal. muito importante a sua colocação, Obrigado. né, Medina? Nossa, E foi eu queria excelente. agradecer Obrigado. a vocês pelo convite. Obrigado, Poliana. Mas, Obrigado, Adolfo. Foi um prazer. espetáculo mesmo. Eu vou compartilhar aqui com os meus colegas e puxar a orelha deles, que não vieram, porque perderam. Mas, enfim. Super agradeço, Saulo. Sei que você tem uma defesa pelas startups lá na Cotidiano, né? E além de você também ter um programa semanal que você fala sobre esse assunto, né? Também a defesa do crowdfunding de investimento, que eu vi já programações suas a esse respeito. Fico muito feliz com isso. Espero que a gente possa fazer futuramente aqui um bate-papo com a turma toda para a gente interar, né? E também para você conhecê-los. E continuar conosco aqui nessa luta de buscar esse pote de ouro aí que você falou, né? Com certeza, podem contar comigo. A gente está na mesma missão aí de simplificar, de inovar, de empreender e de melhorar esse ambiente de negócio brasileiro. Então, podem contar comigo para isso. Maravilha, excelente. Bom, ótimo feriado para vocês. Para vocês Nos vemos também. na primeira Tchau, tchau. oportunidade aí. Um Prazer grande falar com abraço. vocês. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, Paulinho. Obrigada, um Valeu. abraço. Tchau, Abração. tchau. Tchau, tchau.